Uma coisa que deve ser levada em conta é que existem duas maneiras de colocar os bytes, tá? É, então, ou você coloca eles da direita para a esquerda, que no caso é chamado de Big Endian, ou o contrário, você coloca da esquerda para a direita. Então, diferentes arquiteturas de computadores utilizam ou Big Endian ou Little Endian. Por exemplo, celulares utilizam Little Endian, né? Computadores pessoais também, Little Endian. A internet, tá, utiliza Big Endian. E a maioria dos mainframes, inclusive a maioria dos dados colocados por uma questão de quando você grava esses dados, são nesse formato Big Endian, né? Que é o formato, então, vamos dizer assim, mais comum, tá? Porém, se você salvar o arquivo, né, num formato, num sistema operacional e ler no outro, vai dar muito estranho, ok?
Tipos de dados. Então, quando eu carrego uma variável, ela pode ser carregada num formato matricial, né, num array, ou no formato de variável comum. No entanto, elas, de uma maneira geral, elas têm que ser definidas da seguinte maneira: ou pode ser inteiro. Se for um inteiro simples, né, que é um caractere, né, ele vai menos 128 a mais 127. Um inteiro de segunda precisão, 32.786, menos, né, negativo, até mais 32.767. E assim, o integer, né, que na verdade no Fortran não tem outra coisa, mas implicitamente está significando um, um inteiro com 4 bytes, né? 4 bytes de tamanho, quando eu posso definir números de 2 bilhões, né? Até menos 2 bilhões até mais 2 bilhões inteiros, né? Bom, ou eu posso definir ele como um real, né? Aí, como real, eu vou ter que usar 3 bits, como ele utiliza 4 bits, né? 4 bytes. 4 bytes. Então, 3 desses bytes são usados para construir a mantissa e um para construir a precisão. Então, aqui o A, né, com 7 casos de precisão, se for um real com 4, com a precisão 4, né, ou da mesma maneira aqui, ou um real, cada um deles, são equivalentes cada um deles. Ou pode ser um duplo precision, né, que daí ele tem 15 casas na mantissa, né, 15 casas depois da vírgula de precisão, e assim por diante. Já um algoritmo, uma variável lógica, ela usa um bit somente, tá? Então, falso, verdadeiro. Bom, seguindo, né, eu tenho complexo, que no caso o menor com precisão já vai ter 8 bytes, né? E ele vai ter uma parte real e uma parte complexa. Ou ainda um real de precisão dupla, que vai ter 16 bytes, tá? Um caractere, né? Um caractere, né? Ele tem mas dependendo no Fortran a gente coloca dessa maneira aqui, ó, para significar que esse caractere ele vai ocupar 8 posições e assim por diante. Todas elas estão dizendo a mesma coisa. Aqui a gente vê um resumo de todos os tipos de variáveis, né, de precisões de números usados no Fortran. Isso é importante, antes de olhar os detalhes, por que isso é feito e, bom, porque, na verdade, assim, eu não tenho um outro número senão 0 e 1. Então, os outros todos têm que ser apresentados dessa maneira. Além disso, né, existem linguagens interpretadas onde que isso não é necessário. Ele faz no tempo de compilação a determinação do tipo de variável que ela é. São scripts, como por exemplo, linguagens script, como por exemplo o Python, o MATLAB e vários outros. Só que essas linguagens elas são muito lentas, né? Extremamente lentas. Só em situações especiais elas conseguem ser um pouco mais rápidas, né? E então, por isso, eu tenho que definir as variáveis, e como o Fortran é uma linguagem de alto nível, então eu também tenho que fazer essa definição. Existe uma outra linguagem chamada Julia, que é também script, que é também interpretada, que também faz, que consegue ter uma comparável, né, comparável ao Fortran e ao C. Então, com o tempo, talvez o Fortran não seja
usado. Ocorre que 90% dos códigos, né, existentes são ainda em Fortran e não existem algumas iniciativas ainda isoladas, né, para construir esse código nesse formato. Portanto, aí está a razão por que aprender Fortran. O Fortran, se você não define as variáveis, então isso chama-se uma declaração implícita. Então ele vai considerar inteiras do i até o n. E do a até o h e do o até o z são variáveis de precisão simples, né? Se eu tiver que modificar, eu vou fazer da seguinte maneira. Vou dizer implícito e eu digo essa outra coisa, ou implícito inteiro, né? Mas a melhor opção é usar o implicit none. Então, quase todo programa bem feito em Fortran começa com a declaração que nada é implícito, né? Implicit none. Aqui um pouco dos operadores do Fortran, né? Além da soma, subtração, divisão, multiplicação, potenciação, né? E aqui os exemplos de cada um deles, né? Eu tenho a atribuição, né? Quando eu atribuo uma variável, né? O vetor que é menos, né? Que vai subtrair 1 em relação ao valor que tem na variável, né? E eu também tenho a concatenação de strings. Então, se eu tenho que concatenar, eu vou colocar 2 barras. Por exemplo, como é mostrado aqui nessa figura aqui, né? A nossa... E aí também os outros símbolos, né? Para igual, não igual, maior que, menor igual, menor que e menor ou igual, né? Cada um desses operadores. E ainda continuo, né? Ainda os operadores lógicos, né? O AND, né? Que significa também, ou OR, ou NOR, ou equivalente quando forem verdadeiros, né? Duas coisas, ou nem ambos verdadeiros, né? Também uma outra operação, um outro operador lógico. E eu tenho as funções intrínsecas, né? Absoluto, né? Que tá pegando o valor absoluto, log, né? Que não significa logaritmo, né? Mas sim logaritmo natural, ou log de 10, ou log 2 de x, assim por diante, o seno, né? O cosseno, o arcosseno, a exponencial e o módulo, o resto, né? De uma divisão de 2 números. Bom, uma coisa interessante é operações com string, né? Então, quando eu tiver que fazer operação com string, né, eu defino o tamanho delas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma string, né, essa são a variável string str1 e str2, tem 3 caracteres, enquanto aqui o string 3 tem 6 caracteres. Então aqui eu atribuo os valores ABC, né, para 1, e aí depois eu D, E, F para o outro, né? E aqui eu faço a concatenação das duas variáveis, né? Então quando eu imprimo, né, aqui eu vou colocar esse cara, né, vai aparecer uma string. Então, essa string 3, ela pode ter 6, porque ela foi definida 6, então ela vai pegar os dois valores. Se não fosse assim, isso não seria verdadeiro, né? Então, aqui vai uma outra dica, né? Então, quando eu quero imprimir parte das letras, né, eu posso usar esse formato aqui, ó, né, do string. Isso é usado em várias linguagens, né? C, Python, Perl, né? Sempre muito parecido com o que eles trabalham com linguagem, até o próprio Grades. Tem os comandos condicionais, né? Em Fortran, né? O if, né? Se alguma coisa verdadeira,
ele vai fazer aquilo. Daí você pode definir o senão, né? If, then, else if, senão, né? E and if no final. Ou ainda a função case, tá? Que é bastante usada. Case é bom quando a gente vai usar muitas funções, né? Então a gente logo no início a gente define o case. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Se alguma coisa, ele executa logo que vem a seguir. Então, por exemplo, aqui, ó, se A é menor do que 10, então A eu atribuo o valor 0. E aqui, por exemplo, é if then, else, else if, né? Então aqui eu tenho um teste lógico, então executo esse corpo e no final aqui and if, né? Eu poderia colocar aqui um else, né? Else, if, né? E assim por diante. Aqui a função case, né? Que ela bem uso, né? Então eu defino, né? Um caractere. Então é select case, né? Então case é uma variável que a gente vai colocar. Então case 0, pego isso aqui. Se case é igual a um número, vai para isso aqui, e assim por diante. Eu consigo fazer várias opções, um menu de opções usando essa estrutura do case. Aqui o comando de repetição, que é o do, né? O loop, o laço, que são usados. Então aqui a gente tem a forma geral, é do, uma variável de controle, o início, o fim e o incremento, né? Aí o corpo do laço e o final, o end do, né? Se um laço unitário for o mesmo poderá ser obtido. O incremento poderá ser negativo, né? Também. A variável de controle não deve ser alterada no interior do loop, do laço. Então, se eu uso um i, eu não posso atribuir um valor outro ao i dentro do laço. Como comandos de repetição, tem o do while, né? Que é um comando, né? Que faça enquanto um teste lógico. Então, dentro desse laço, né? Dentro desse laço, ele vai executar até que essa condição seja atingida, tá? Ele é muito usado, esse while, né? Em vez de você usar um do com um if, né? Então você utiliza o do while. Do mais um if, né? Eu teria que usar nesse caso. É também importante o comando open, né? O comando open é para abrir saídas, né? Que pode ser em disco, ou pode ser na tela, ou pode ser na impressora, ou pode ser em qualquer lugar. Mas de qualquer forma, o comando open ele vai ter a seguinte estrutura: um open unit, né? Vai ter um número aqui definido nessa unidade, o file, o nome do arquivo, né? Por exemplo, aqui embaixo a gente está dando open 11, né? File data.txt. Então esse arquivo ele vai receber o número 11. Então depois dentro eu vou aprender essa unidade, né? Como que se chama essa unidade? Então, cada vez que eu mandar escrever nessa unidade ou imprimir nessa unidade, ele vai escrever nesse arquivo aqui, dados.txt. Dados.txt. Aqui a gente tem um exemplo, né, fatorial, né? Então, programa fatorial, implicit none, né? Daí inteiro, né, número do fatorial de 10. Depois eu defino inteiro, o i, j e o temporal fatorial. Aqui eu abro na unidade 7, né? Ou na unidade 7, o arquivo fatorial.txt. E aqui eu faço um loop, né? Então, de 1 até um número de fatoriais. Então, eu começo com
atribuindo o fatorial para o 1. E aqui eu faço um loop também até o i. Então, eu estou colocando aqui fatorial mais j, né? Tempo fatorial, mais tempo fatorial. Tempo fatorial é tempo fatorial, né? Então, ele vai fazer, preencher todos esse cara. Então, aqui o que interessa, né? Aqui ele vai imprimir na unidade 7. Esse 9 aqui, ó, ele se refere a esse formato que está sendo colocado aqui embaixo. Então, ele vai escrever no arquivo, nesse arquivo fatorial, a seguinte história. O fatorial de, né, de i, no caso, tá? Que no caso, o i foi colocado como sendo 10, né? Então, o fatorial de 10. Então, isso aqui é um i3, é um comando do tipo para impressão, de saída de impressão, que vai colocar um inteiro com 3 dígitos, tá? E aqui ele coloca o fatorial, aqui ele coloca também o inteiro, mas com 10 dígitos. E nesse lado aqui, ó, ele escreve a mesma coisa, só que ele deixa no string. O string é a tela, a saída da tela. Então, ele vai sair no arquivo e no outro vai sair na tela. Esse programa aqui é usado no tutorial que foi disponibilizado para vocês. E ele é um exemplo, né, que escreve uma matriz de 10 por 10 pontos, latitude e longitude, né, com 5 graus de latitude, sobre a América do Sul, né? Então, esse arquivo, esse tutorial, então, ele define aqui, né, o size of real como sendo 4, né? Então, isso significa 4 bits. Então, o programa final, ele tem, né, 10 por 10 por 4 bits, né, bytes. E então, é só fazer essa conta para ter quanto kilobytes tem, quantos bytes, né, tem lá no arquivo. Então, para isso, ele utiliza essa função OpenUnit, né, esse é o nome do arquivo. Isso aqui significa unformatted, né, é um binário. O access direct tem o access sequencial, né, e o access direto. A diferença dos dois é que esse cara, ele vai colocar exatamente o tamanho do arquivo, né? Se fosse sequential, ele só sequential. Ele só colocaria mais 8 bits no final, que é tipo um retorno de carga, simplesmente um caractere para dizer que terminou a linha. Tá? Então, aqui ele é um loop, né? Que ele prepara as colunas, as M colunas, as M linhas, e aqui as M colunas, né? Então ele coloca aqui x, y, i vezes x, i vezes y, menos 50. Então vão ser números de menos 49 a 50. E aí, no final, ele escreve essa matriz, esse arquivo binário. Então, esse primeiro abriu a unidade 1, e aqui embaixo escreveu a unidade 1, né? E ele também colocou esse rec1 aqui, significa que ele vai ser um string, né? Com esse número de bits aqui, com esse número de bytes aqui. Tá? Bom, esse é o arquivo. Então, tendo escrito o arquivo out R4, né, binário, agora eu vou, com outro programa, eu vou ler esse arquivo, né? Portanto, o formato do arquivo é o mesmo, né? É livre,
né? Eu poderia colocar aqui ainda que ele seria read only nesse caso, mas não é o caso, né? Então, daí aqui, nesse arquivo aqui, ó, ele está lendo esse arquivo, já aquele arquivo que foi criado com 10 por 10, né? Então, é a mesma forma, só troca o write pelo read, né? E aqui, finalmente, ele escreve o programa. Só que aqui, ó, ele usa um loop para escrever as linhas, e isso aqui, ó, é chamado de um loop implícito, né? Que ele vai de J até N, para escrever todas as N colunas, né, numa vez. Então, com isso, vai sair uma matriz, né, de números N por N, como vocês podem ver lá no tutorial. E esse aqui é o formato, né, o formato de saída de tela. Isso é importante também. Então, se N for diferente de 10, então esse número vai ter que ser trocado, né? Então, lembre-se, o programa que a gente está pedindo para vocês fazer depois vai ser nesse programa que eu passei para vocês inicial, tem um erro no arquivo CTL, né? E com isso, vocês não vão ver essa saída aqui. Essa saída aqui é a saída correta. Lá vocês estão vendo uma coisa diferente, né? E eu queria que vocês descobrissem o que está acontecendo, né? Então, é um pouco detetive, mas tem a ver com os binários, tem a ver com o que a gente conversou aqui em cima, né? Uma coisa que existem duas formas de colocar os binários, né? Então, vocês podem pesquisar sobre isso, e tem a ver com a forma de colocar os bytes, né? Como os bits são lidos. E aí, dentro do CTL, lá tem uma coisa chamada options, né? Que tem um rev, né? Que significa o y reverso. Porque no grades a gente lê de baixo para cima, né? Em uma matriz normalmente a gente escreve de cima para baixo. Então, daí lá nesse arquivo tem um problema lá que vocês têm que resolver. Depois disso, né, vocês vão ter um programa que ele é um pouco maior do que esse aqui da América do Sul, né? Ele vai até 10 lá em cima e começa aqui embaixo. E ele contém a precipitação para janeiro, né? Então vocês têm que usar esse tutorial para escrever esses dois programas. É algo, um desafio para vocês escrever isso. Se vocês tiverem dificuldade, eu vou dar dica para vocês, tá? Mas eu vou deixar vocês quebrar um pouco a cabeça, né? Vocês vão ter umas 3 semanas para fazer esse tutorial, né? Então, tentem se virar. E é isso que vocês vão ver. O que vocês estão vendo lá é outra coisa. Vocês podem ver que aqui eu tenho os números corretos, né? E lá não está aparecendo. Então tá, até mais. Boa sorte para vocês.